Fala aí, molecada, beleza? Olha só, hoje eu vim responder uma pergunta um pouco polêmica. Um dos primeiros vídeos aqui do canal em que eu falei sobre o MacBook, o iMac que eu tive, enfim. Quando eu comentei sobre Apple, e aí teve duas pessoas que chegaram para mim na DM lá no Instagram, foram lá me seguir e tal, agradeci, e falaram assim, olha, mas me diz uma coisa, por que você usa Mac? Porque se você gosta de jogar, o Windows é melhor. Se você gosta de, sei lá, de compatibilidade, o Windows é mais compatível. Então, assim, por que você usa Mac, né? E aí eu resolvi fazer esse vídeo hoje respondendo por que eu uso Mac, por que eu uso o sistema da Apple, já que ele é tão fechado, tão, né, restritivo, imperativo e safadístico, enfim. E então foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, né, para falar um pouquinho do porquê que eu uso, e por que eu gosto e por que se você quiser usar, esse vídeo pode te ajudar também. Então o vídeo é sobre isso, né? Eu vou falar sobre por que eu uso MacBook, Mac Point, enfim, essas coisas. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Oliveira, esse aqui é o meu canal. Se você ainda não me conhecia, não tem absolutamente nenhum problema, inclusive esta é uma ótima oportunidade. Clica no botãozinho aqui de se inscrever, aproveita e ativa as notificações dos vídeos aqui do canal para você não perder os próximos vídeos. E dá um joinha nesse vídeo se esse tema for legal, ou manda ele pra alguém se você acha que alguém pode, mesmo que seja uma indireta, sabe? Manda pra alguém também, vai que cola. Esse aqui é o meu Instagram e você pode me seguir lá também e a gente trocar umas ideias e eu posto bastante conteúdo diário por lá. É isso, vambora! Muitas pessoas usam iPhone, iPod, iPad, iTouch, iTix, MacBook, iMac, enfim, qualquer outro dispositivo do ecossistema Apple e ao mesmo tempo que elas usam esses aplicativos, esses programas, esses softwares... que enrolação, falei nada com nada, né? Muitas pessoas que usam qualquer um dos dispositivos, devices da Apple, sofrem com ataques dos outros e de si mesmos e ficam tentando se justificar pelo motivo pelo qual elas escolheram usar algum device da Apple. E aí, isso é um ataque muito grande, as pessoas sofrem com isso. Sofrem nada, né? A pessoa tem dinheiro para comprar um iPhone, ela tem dinheiro para comprar, para ir no psicólogo, vai no psicólogo, para de besteira. Mas a verdade é que todo mundo que usa algum dispositivo da Apple se justifica ou então precisa justificar para alguém. Na verdade não precisa nada, né? Mas as pessoas sempre perguntam por que ela escolheu aquilo, se é muito caro, se existe um Android que faz a mesma coisa, se existe os notebooks da Dell que são muito melhores, que às vezes você monta com as mesmas peças e dá certo. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre o porquê que eu uso os dispositivos da Apple, porquê que eu acho bacana e porquê que eu sempre que alguém pergunta se vale a pena comprar, eu sempre falo que vale a pena, mas depende. E aí eu explico mais esse depende do que e por quê. E tudo isso é claro que depende de vários fatores. O primeiro deles é o dinheiro. A gente não pode falar que você vai comprar um MacBook, por mais simples que seja, às vezes até de 10 anos atrás, por menos de R$1.000. Isso você não vai mesmo. Nem aqui e nem na China, em que eles são fabricados, né? Muitas pessoas acham que a Apple é fabricada, as coisas da Apple é fabricada nos Estados Unidos, né? Mas não é, na China. Tudo é chinês. Tirando as brincadeiras, gente, é o seguinte. Lá em 2010, eu acho, eu tive a oportunidade de trabalhar a edição de um vídeo num iMac, né? E eu editei o vídeo nele e tal, editei tanto no Final Cut, eu acho, e também no Premiere, eu não lembro, mas eu editei nesse software, nessa tela. E a tela já era muito boa, né? E eu vi uma coisa que me chamou muita atenção, foi o fato do dono do computador chegar no local onde a gente editou, não lembro nem onde era mais, e ele chegou com um computador debaixo do braço, era um iMac de 20 e poucas polegadas, e ele chegou lá com esse computador debaixo do braço. Falei, caraca, e cadê a CPU? Não tem CPU, o computador tá aqui dentro da tela. E eu achei isso muito legal. Isso me chamou muita atenção, além do fato de que o computador era muito, muito rápido mesmo. Então esse foi um outro ponto positivo. Geralmente, gente, eu tinha um computador muito ruim também, né? Mas eu demorava, às vezes, 3, 4 horas para editar um vídeo e eu nunca exportava ele durante o dia, porque se eu exportasse o vídeo durante o dia, o computador ficava inutilizado, né? Eu sempre exportava à noite, no final da noite eu ia dormir e deixava o computador renderizando o vídeo com um ventilador apontado para ele, para ver se ele não pegava fogo e a casa não acabava. Tendo em vista essas minhas experiências, que foram ruins em alguns momentos, eu trouxe cinco motivos pelo qual eu uso os equipamentos da Apple, seja para
ligações, ninguém faz ligações, mas assim, seja para hipoteticamente falar com alguém ou até mesmo para trabalhar, editar, enfim, essas coisas todas. Então, meu computador destravou aqui, peraí, gente. Mas antes de tudo, você precisa considerar, por exemplo, as suas necessidades, porque realmente, se você é um gamer, se você gosta de jogar, se você quer jogar, talvez os computadores da Apple não sejam os melhores nesse sentido, porque não são todos os jogos que rodam neles. Agora, alguns já rodam, e a Apple tem o Apple Arcade, então assim, ela está avançando para esse mercado também, isso é uma coisa que a gente já enxerga, né? Porém, assim, ó, a gente sabe que não é, eu quero jogar o último lançamento aqui, não sei o que. Não, esses jogos, eles não são feitos para os chips da Apple, enfim. Então, assim, eu somente jogo. Monta um PCzão gamer aí que você vai longe. Agora, se você gosta de produtividade, se você, por exemplo, gosta de estabilidade, né? Se você gosta de um design legal, se você gosta do próprio sistema ser mais bonito, aí é outra história e a gente vai discutir sobre isso hoje. Então eu vou falar sobre esses 5 pontos e o primeiro, obviamente, é o design. Gente, não adianta você falar assim, olha, eu tenho um PC que foi feito assim, assim, assim e ele é lindo. É lindo sim. Mas, para mim, o design, tanto da máquina em si, por exemplo, um Mac Pro, né, aquele computador CPU, digamos assim, da Apple, né, aquele computador grandão, ele é lindo. É lindo. Eu não gosto de... eu acho ele feio, parece um ralador de queijo. Mas é um ralador de queijo lindo, cara. Não adianta você falar que não é. Mas eu não acho. Tudo bem, então pega a sua opinião e não compro, cara. Mas que ele é lindo, na minha opinião, ele é lindo, né? É um computador muito bonito, pesado, de alumínio, bem construído, não tem uma rebaba de nada. Eu já vi um de perto, já olhei assim e tal. E é lindo mesmo, cara. Não adianta você falar. Então, ele é lindo e ponto final. Quando você vai para os iMacs, e o iMac eu já tive, então você vê que é um computador assim, totalmente integrado, né? Você tem um mouse sem fio, você tem um teclado sem fio que já conecta automaticamente, você tem um Bluetooth bom, você tem um Wi-Fi bom de longa distância, longuíssima inclusive, às vezes o meu iMac ficava no escritório, o Wi-Fi estava lá na sala e várias paredes atrapalhando o sinal e ele pegava o sinal lá no talo. Então assim, era um computador incrivelmente conectivo, fácil de manusear e tal, então era excelente mesmo. E quando a gente parte para os MacBooks, por exemplo, também você vê essas características de design da máquina lindos também. E esse design que eu me refiro não é somente da máquina física em si, mas do software. Por exemplo, se você for parar para pensar, pelo menos eu acho o Linux mais bonito que o Windows. O design da máquina, sabe? Você vai instalar um programa no Windows, você vê que o programa parece que o instalador do programa nunca foi atualizado, foi feito em 98, né? O layout do programa é bonito, mas o layout do instalador não é. Então, assim, tudo isso faz diferença, né? Pelo menos para mim faz, eu acho mais bonito isso tudo. E o layout da Apple mais redondinho, né? Do macOS mais redondinho, os fundos transparentes, essas coisas mais bonitinhas naturalmente, não sendo plugins para se instalar e pesar ainda mais a máquina, comer mais memória, é sensacional. É claro que várias coisas dessas você tem no Windows, eu sei, tudo bem. Só que muitas coisas são adições que você põe no sistema e que vai comer mais memória. Outra coisa que me chama muita atenção é a facilidade das aplicações e da conectividade. Por exemplo, eu sempre tinha que baixar drive para isso, drive daquilo, Realtek, não sei o que, e drive de impressora. E no Mac, pelo menos eu, tinha impressora aqui, conectava, ele fazia 2 segundinhos de um escaneamento ali, já baixava o drive automaticamente, ó, e eu já conseguia imprimir as coisas. Então esse é um ponto para mim muito positivo. Por exemplo, eu tinha o mouse da Apple, eu tinha o trackpad da Apple, eu tenho o teclado também, e eles se conectam, obviamente, não poderia ser diferente, né? Se eles são da Apple, eles têm que conectar automático. Mas os outros periféricos, por exemplo, esse aqui é um teclado de uma fabricante chinesa, de um estúdio chinês, Nanfai, e ele se conectou fácil. Eu pego alguma outra coisa aqui que tenha Wi-Fi ou então que tenha Bluetooth, ele se conecta muito fácil. Então isso é um ponto muito positivo para mim, porque eu quero eliminar os cabos do setup. Daqui um dia eu não quero nada com cabo. O terceiro ponto é a usabilidade, né? É muito fácil de você, por exemplo, conectar essas coisas todas e você utilizar. Além do que, por exemplo, se você já tem iPhone, parece que é automático. Quando você senta na frente do computador, parece que o teu cérebro fala, agora você está num iPhone no computador, você está com o iPhone aqui dentro do computador, porque hoje em dia são os mesmos chips, é tudo muito parecido. O macOS, que é o sistema do computador, é o Windows, né, do computador, para quem não conhece.
Então, assim, o sistema do computador não é o Windows, é macOS, né? Então, ele está cada vez mais integrado e mais parecido com o iPhone OS, eu acho que é iPhone OS que chama, o sistema do iPhone e o iPad OS, né? Que é o sistema do tablet deles, o iPad. Então, hoje isso tudo está muito parecido, está muito integrado. Não é 100%, mas ainda está muito parecido. Então, a usabilidade, a conectividade é ainda melhor. Então, às vezes você está, por exemplo, com uma mesa digitalizadora ou você está usando seu iPad ali, logo você sobe alguma coisa para o editor de vídeo que está no computador e tudo facilita, toda essa facilidade é muito importante para mim, que não quero ficar conectando, esperando uma coisa carregar e não sei o que. Não. Subir para a nuvem e depois baixar no computador? Não. Eu quero passar do celular direto para o computador e quero já editar ali. E é isso que eu faço hoje. O quarto ponto dessa lista como é que é mesmo? A rapidez e a falta de telas azuis. Olha só que indireta, né? Seguinte, ó. Há um tempo atrás, eu trabalho numa faculdade e eles oferecem um computador para cada diretor, para cada coordenador e tal. E eu tava com um computador da faculdade aqui em casa trabalhando, eles pedem para evitar usar os seus próprios computadores, né? Eu falei, tudo bem, me dá um computador que eu vou tentar trabalhar nele. Aí eu fui trabalhar, beleza. Cara, em uma semana o computador voltou para a assistência da faculdade 3 vezes. Eu tive que devolver para eles 3 vezes. Por quê? Porque deu tela azul, porque eu tive que reinstalar o Windows, porque eu tive que não sei o quê. E assim, o computador era velho? Não era velho, era um i7 de 10ª geração, com 8 GB de memória RAM. Automaticamente eu consigo comparar ele a um MacBook, afinal, o MacBook tem mais ou menos essa configuração. E ele voltou 3 vezes para lá. Eu falei, cara, na terceira vez eu falei, não precisa. Eu realmente vou usar o meu computador porque não dá certo. E realmente não deu. Então, eu tive tela azul uma vez e eu tive que fazer recaldo do Windows 2 vezes. Então, assim, foi um negócio desastroso. Mas você tá usando errado. Pode ser que sim, viu? Mas aqui, usando certo ou errado, dá no mesmo. E o quinto e pra mim mais importante é o conforto de saber que eu vou poder vender ele num preço bom. Se você compra, por exemplo, um MacBook M1 hoje por R$5.000 e você quer vender daqui a um ano, você não vende por menos de R$4.000 ou R$4.500. É claro que esse preço pode diminuir. Se você estiver desesperado precisando de dinheiro, você vai ter que vender rápido. Mas assim, ó, se você tiver paciência, você vende ele por pouco menos do que você pagou. E se você guarda a caixa, os plásticos, os adesivos, porque as pessoas valorizam isso. Se você guarda todas essas coisas, aí sim que você consegue valorizar ainda mais. Por exemplo, eu tenho um MacBook aqui. Sabe o que eu fiz? Eu peguei um outro cabo e um outro carregador originais, não da Apple, mas originais, da Ugreen, por exemplo, e estou usando nele. Por quê? Porque quando eu for vender o meu computador, o cabo e o carregador estarão brancos, igual quando eles chegaram. Você sabe o que isso significa? Significa que a pessoa que vai pegar esse computador vai sentir que está abrindo um novo. Outra coisa que eu fiz também foi usar capa no computador. As borrachinhas debaixo do meu MacBook nunca sentiram a sujeira, o pó da mesa. Por quê? Porque eu coloquei uma capinha. Então, assim, a pessoa que abrir vai ver, caraca, esse aqui nunca nem foi aberto. Eu poderia mentir e falar assim, olha, eu nunca nem usei, não gostei desse sistema. Eu não vou fazer isso, é óbvio, né? Mas eu poderia dizer, por quê? Porque o meu computador tá zerado. Com quase um ano de uso, ele tá zerado. E isso traz mais conforto para revender ele depois com ainda mais valorização, digamos assim. Então esses são os 5 motivos pelo qual aproveitei para tirar a thumbnail. Eu uso as coisas da Apple, né? Os devices da Apple e enfim. Quais são os seus? Diz aqui para mim nos comentários. Se você concorda ou discorda com alguns dos meus, vale a pena vocês comentarem também para que eu possa sempre me reavaliar ou então desconsiderar, caso eu considere o ponto que eu achei mais positivo. Enfim, comenta aqui embaixo por que você usa ou por que você quer usar, beleza? Um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo. Me segue no Instagram, que é esse aqui, e se inscreve no canal. Tchau!